tudo bem com você? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Já é o terceiro estudo que nós estamos fazendo aqui juntos e a quarta lição da Escola Sabatina, falando sobre uma aliança eterna. Vamos partir ali da aliança de Deus com Abraão e Sara e como ela atinge nós até os dias de hoje. Este é o momento de você já aproveitar para convidar uma amiga, convidar um amigo, sentar todo mundo aí da sua família para acompanharmos juntas a lição dessa semana. Já aproveita, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se você ainda não está inscrita no nosso canal, aproveita e se inscreve também, vem com a gente. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por este dia, pela oportunidade de estudarmos a lição durante essa semana. Queremos te agradecer porque em meio a todos os contratempos estamos aqui e temos a certeza que o Senhor nos escolheu para este momento, para esta lição, para esta semana. O Senhor esteja direcionando este estudo, que o Espírito Santo nos use e esteja também com todas as pessoas que estão nos assistindo nas suas casas, que o Senhor possa ser bênção na vida delas também, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou a Aline Marcondes Brandão, eu moro em Sorocaba e trabalho na área educacional, eu sou professora e frequento aqui a Igreja Adventista do Cerrado e é um prazer estar aqui com vocês para a gente aprender junto, compartilhar junto com todo mundo essa promessa maravilhosa que é para todos nós. Eu sou a Ana Brasil, falo daqui de Sorocaba, interior de São Paulo, sou professora, me divirto no que eu faço, amo ser professora, sou mãe de 3 filhos e aguardo o cumprimento dessa promessa maior que é a salvação em Cristo Jesus e aceito a promessa que ele fez através de Noé, de Abraão e que ela se estenda a vocês também. Eu frequento a Igreja Adventista aqui do Santa Bárbara, na cidade de Sorocaba. Oi, eu sou Dayana, eu sou do Rio Grande do Sul, acho que eu sou mais longe de todas, assim, pensando em estar cada um na sua região, né? Eu fico mais distante, finalzinho do Brasil. Eu sou mãe, tenho um filho de 6 anos, Davi, que é um terrorzinho e um amorzinho ao mesmo tempo. Eu sou professora de matemática, então eu sou a terrível, né, do ensino fundamental e do ensino médio. Mas hoje eu estou supervisora escolar, eu trabalho diretamente com os professores, mas a minha formação, a minha profissão é ser professora. Eu sou adventista, mas no momento eu me sinto mais desigrejada, assim. Um pouco antes da pandemia eu já não estava indo na igreja, assim, eu estava mais frequentando os cultos online do que frequentando presencialmente. Mas quando me perguntam qual é a minha religião, eu digo que eu sou adventista, é assim que eu me identifico. Olá, eu sou a Denise Coutinho Barros, trabalho também na área de educação, trabalho com a Ana, trabalho com a Proaline, a gente se vê todos os dias. Também, como a Ana disse, eu amo ser professora. Hoje meu aluno perguntou, você gosta de ser professora? Falei, claro, por isso que eu estou aqui. Eu gosto dessa profissão, me identifico bastante. Frequento a igreja da Vila Helena, Igreja Adventista do Sétimo Dia também. Eu agradeço o convite por estar aqui com vocês, compartilhando dessa lição que nós vamos estudar, né? Mais uma aliança que Deus faz conosco também. Legal. Eu sou a Maiara. Se você é a primeira vez que você está acompanhando essa lição, né? A primeira vez que a gente se encontra, meu nome é Maiara Brasil. Eu estou sobrando aqui no meio desse monte de professora. Eu sou advogada, trabalho com direito de família, especialmente para mulheres, moro em São Paulo e frequento onlinemente, como disse a Moara uma semana dessas, frequento onlinemente a Nova Semente. Né, já frequentava antes da pandemia e agora estamos aí 100% online também, frequentando a Igreja da Nova Semente. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para conversarmos sobre as alianças de Deus conosco e esperamos que essa lição seja muito proveitosa para todos. Pois bem, essa lição foi a lição 4, né, da nossa lição, falando sobre uma aliança eterna. O verso para memorizar vem dizendo, estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Vamos começar aqui, né, gente, já esclarecendo até algumas coisas que
Essa lição, por exemplo, não mencionou a questão da descendência, né, de que a aliança era para Abraão, mas era para Sara também. Sara também passou por esse processo de mudança de nome. E estarmos aqui reunidas entre mulheres para estudarmos essa lição é um tanto quanto significativo, né, porque nós temos também essa bênção de Deus, e essa aliança ele fez com Abraão, faz com os homens e faz conosco, mulheres também, né? Então é muito bom que nós estamos aqui tendo essa oportunidade. Quem está em casa, você mulher, que você tenha essa ciência de que essa aliança também é para você. Bom, a lição, ela não começa, apesar do verso, né, já dá uma retomadinha aí nessa promessa, ela começa explicando outras coisas, que é muito importante. Então, a lição, ela começa primeiro, Deus, ele se apresenta. Então, quando ele vai fazer a promessa para Abraão, ele se apresenta. Ele fala, eu sou o Senhor. E esse termo, eu sou, que tem uma pronúncia que eu não sei exatamente, mas a gente se acostumou a chamar Iavé, fala exatamente quem ele era. Então, ele se apresenta, ele entra em contato com Abraão, mas ele começa se apresentando. Ele fala, eu sou. E esse eu sou, né, quando a gente busca a tradução, ele fala de alguém que é eterno, de alguém que sempre existiu, de alguém que é autossuficiente. Então, Deus toma a iniciativa de fazer aliança com Abraão, e ele, então, se coloca, olha, eu estou te chamando para fazer uma aliança, mas eu sou eterno, né? Ele começa a dar suas características, né, a sua qualidade, a sua essência. Então, acho que é um ponto importante para a gente entender com quem Abraão estava fazendo essa aliança. E é até a questão do nome, né? O nome sempre foi algo muito significativo, muito representativo, né? E o fato de Deus vir ali naquele momento, se apresentar e dizer o seu nome, né? Também tem um significado muito grande, assim como a mudança do nome, né? De Abraão e de Sara. E o fato de Deus se apresentar para Abraão, de repente nem teria necessidade, né? Até pelo relacionamento que eles tinham. Mas da mesma maneira que Deus gostaria de deixar claro ali para ele a identidade, quem era Deus, quem era o seu caráter, Deus se revelou da maneira como a Aline disse, e Abraão também, né? Seria conhecido ali pelo compromisso que ele assumiu com Deus, por confiar naquilo que Deus prometeu para ele, por causa do nome, né? Então, é algo, assim, importante que, às vezes, a gente acha que o nome é só um nome, mas, na verdade, tem a sua importância, o seu significado. Demonstrava ali, realmente, a identidade de Deus, né? E essa natureza pessoal, o caráter de Deus como alguém em quem ele poderia confiar, né? Porque se a gente pensa, a gente está falando todas essas semanas sobre aliança como um contrato, né? Como um casamento ali, um papel passado. Você não faz aliança com quem você não conhece, né? Você não casa com alguém que você não conhece, você não assina um contrato com no nome de figurante, né? De alguém que você não conhece, com quem você não se relaciona. Então, o fato de Deus realmente se apresentar naquele momento com o seu nome é para que Abraão confiasse nele, não que fosse necessário, né? Porque ele era Deus, para ele sabia de tudo. E eu vejo esse lado como um carinho, né, de Deus mesmo para com Abraão. Olha, filho, eu sei que você tem a sua característica humana, as suas limitações humanas, e eu vou fazer mais do que eu precisava, mas para que você confie em mim, para que você se achegue, né? Como a gente até mencionou em uma das outras semanas, a aliança com Deus, ela é engraçada porque geralmente um contrato, ele tem as duas partes, cada um contribui na mesma medida, né? Geralmente. E o contrato com Deus, ele faz a parte dele e faz a nossa também, né? Ele é bem desigual nesse sentido, que o que sobra para a gente é muito pouco, né? E sobre o nome, Deus se apresentar com o nome, falar, assim, também, além de Deus ser Deus, Abraão já conhecia esse Deus, né? Ele já conhecia, então ele já conhecia Deus. E aí, mesmo que Abraão conhecesse Deus, Deus parou e quis falar, olha, eu sou Deus. E aí começou a explicar sobre que Deus ele era. Por que ele faz isso? Porque um nome tem significado, tinha muito significado na época. Tanto é que teve a mudança de nomes. E quando ele fala isso, ele está dizendo assim, ó, o que eu estou fazendo contigo tem um significado especial, então eu vou te explicar quem sou eu.
Ainda que tu me conheça, é importante que tu escute quem sou eu. Porque isso tem um significado, a gente está fazendo acordo. Então, assim, eu tô te dando a minha parte, eu tô te explicando quem eu sou, para a partir disso, os passos seguintes da aliança, tu saber, eu sou aquele que eu me apresentei a ti. E aí, depois, quando tem a troca de nome, não tem como não lembrar dessa apresentação de Deus, porque o nome, assim como vocês disseram, ele tem uma identidade, ele tem um significado, ele tem uma característica, ainda mais para aquele povo. Os nomes não eram como é hoje. Por exemplo, eu tenho o meu filho Davi. Eu escolhi porque eu queria um nome que eu achasse bonito, que eu achasse, sabe, que fosse gostoso de ouvir. E aí, como eu sou professora, que não lembrasse de um aluno que eu achasse que fosse muito bagunceiro, sabe? Essas foram as características que eu escolhi na hora de escolher o nome para o meu filho. Mas não era... Durante a semana, te cortando, enquanto eu estudava a lição, né, lembrei de algumas amigas, algumas colegas que estão grávidas, esperando o neném, né, Proline? E aí me veio isso que você falou. Quando eu escolho o nome, eu sempre falei que eu queria colocar tal nome no meu filho. Mas eu ainda não fiquei grávida, não tenho filho, e eu já mudei um monte de ideias. E aí a gente, não, na questão da lição aqui, isso para o povo de Israel era muito sério esse significado, né? E hoje a gente já vai, igual você falou, ouvir um nome gostoso, um nome bonito. Então, a gente tem que arremeter aqui o valor que tinha ali dentro da Bíblia, né? O quanto isso para eles pesava, era importante, tinha significado e realmente o significado tinha sentido, né? Quando fala de troca de nome, né? Por exemplo, quando a gente lembra de Daniel e os seus 3 amigos, né? Que eles chegam lá e muda mesmo o nome deles, porque os nomes originais que eles tinham eram nomes que remetiam ao Deus de Israel, né? Que remetiam àquele Deus. E quando trocam esses nomes, é para que é como se fosse, olha, eu estou acabando com essa, sabe essa sua vida aqui, com esse Deus? Já era, não existe mais. E aí, vamos começar outra vida. E essa aliança com Deus era realmente, com Abraão, vinha nesse sentido, né? Uma vida nova a partir dessa nossa aliança. Isso, exatamente. A troca de nome na Bíblia, ela sempre significa um ponto de virada, né? É assim, eu era alguma coisa e agora eu sou outra. Eu fui de um jeito até aqui e a partir de agora eu sou outro. Pro bem ou pro mal, independente, sabe? Porque no caso de Daniel, não foi Deus que trocou esses nomes. Mas foi uma troca. Daniel, seus amigos, vocês viviam uma vida. Agora que vocês vieram para Babilônia, vocês vivem outra vida. Jacó, tu viveu uma vida até aqui, mas agora tu tem outra vida. E a mesma coisa foi para Abraão e a mesma coisa foi para Sara. Quando o nome deles é trocado, é porque novas coisas estão começando. Quando trocou o nome de Abraão, tinha um significado. Quando trocou o nome de Sara, tinha outro significado. Mas era assim, ó, o que tu era não é mais. O teu caráter está sendo transformado, a tua identidade está sendo transformada e tua vida está sendo mudada. Então, assim, não é por acaso a troca de nome. Por isso, não foi por acaso que Deus se apresentou começando dizendo seu próprio nome. E o interessante é que a lição ela trouxe assim, que para os hebreus, o nome sempre foi um indicativo tanto das características pessoais, né, ou do pensamento, das emoções. Aí quando a Dayana fala aí da questão de que pode ser para o bem ou para o mal, então o contexto histórico que o nome está envolvido, ele fala não só da pessoa que está recebendo o nome, como das circunstâncias que ela está vivendo para receber aquele nome, né? Como no caso de Daniel e os seus amigos. E lá, quando a gente vai lá para Gênesis 17, de 1 a 6, né, já aí no El Shaddai, né, chegando aí já, que quando Deus veio lá e falou para Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Foi aí mesmo que começou a aliança? Foi aí que Deus começou já a entrar num acordo com Abraão? Como que se deu isso? A gente falou de Yahvé, que foi num momento da vida de Abraão, e assim, Deus chama, faz a promessa e nada acontece. Quando Abraão tem 99 anos, Deus se apresenta novamente, né? Deus chama ele novamente e refaz essa promessa, relembra. Só que ele se apresenta com outro nome, que chama El Shaddai. Então, primeiro ele se apresenta como Yahvé e agora como El Shaddai. E tem uma importância muito grande esse outro nome que nós também temos para Deus. Porque pensa bem, Abraão tinha 99 anos, ele já era uma pessoa idosa, a sua esposa já tinha 90 anos, ela era estéril, e mesmo se ela não fosse, ela já não estaria mais no período fértil. E Deus retoma a aliança dizendo assim, ó, você vai ser pai de uma grande nação, fala da sua descendência. Mas aí quando ele se apresenta como El Shaddai,
isso significa que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, ele retoma essa promessa, mas ele relembra quem ele é e uma outra característica, uma outra parte da natureza dele, que ele é o Todo-Poderoso, que ele pode todas as coisas. Então, mas mesmo assim, ele só relembra a promessa não começou naquele momento, a gente vai ver ainda que demorou um tempo para se concretizar. Mas eu acho que quando ele apresenta esse nome, ele traz uma segurança, uma confiança, de olha, eu estou fazendo essa promessa, parece impossível, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. É como se alguém te prometesse alguma coisa que não teria condições de fazer. Você vai acreditar? A pessoa fala, olha, eu quero fazer um contrato com você, eu vou entrar com tanto de dinheiro, e a pessoa não tem como. Agora, se é uma pessoa famosa, que você sabe que tem uma conta bancária e te faz, tem confiança, porque é um nome que você sabe que tem. Então, é mais ou menos isso. Deus se apresentando com a natureza dele. Olha, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu estou retomando essa promessa, relembrando, porque eu tenho condições de cumprir na sua vida. E pegando essa ideia da Aline, lá em Gênesis 17:13, falando dessa promessa, Deus já conversando com Abraão, já falando com ele diz assim, ó, a segunda parte do verso diz, minha aliança marcada no corpo de vocês, é plural. Então, Deus já falava com Abraão, sabendo que parte da promessa era com ele e com a sua esposa Sara. Então, Deus diz, será uma aliança perpétua. Aí vem, né, o 14, que fala do sexo da criança, e lá no 15 ele continua, disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. Deus confirma, sabe? Eu li e entendi assim, viu, Abraão, eu estou falando com você, mas ela se estende, tá? Então, ele falou a primeira parte, depois ele diz ainda, sim, eu abençoarei. Será que Abraão perguntou, mas vai fazer isso mesmo? Deus já completou ali, né? Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e rei de povos. Então, uma aliança que se estendeu, né? Que não foi uma aliança que Deus fez apenas com Abraão, como nós estávamos conversando antes, não tinha como essa promessa se cumprir só nele, né? Só na pessoa dele. E eu acho mágico, assim, essa parte da mulher, quando ele traz Sara, né? Porque com o passar dos anos, né, com o decorrer da história, muitas coisas que na Bíblia foram estabelecidas de uma forma foram se distorcendo. Né? Quando Deus cria Eva, mesmo que ele diz, estou criando essa mulher para ser a sua ajudadora, a sua companheira, não era como alguém menor, como menos do que Adão, porque o mesmo verbo, mesma palavra utilizada no original de ajudadora, quando Deus cria Eva, é a mesma que ele usa para ele mesmo, quando ele diz, eu serei o ajudador do meu povo, eu estarei ao lado do meu povo. E Deus vem confirmando, durante o decorrer da história bíblica, que ele faz alianças com homens e com mulheres, que essa distinção é criação humana, que essa separação, que essa ocultação das personagens mulheres na Bíblia é uma criação humana, porque ele criou homens e mulheres iguais e fez aliança com os dois. Quando ele fez com Abraão, ele fez com Sara. Sara foi mãe de uma grande nação. Foi do ventre dela que saiu a grande nação. Não foi de Abraão sozinho, né? E é muito grandioso a gente pensar por este lado, porque muitas vezes a gente percebe que existe realmente uma ocultação nesse sentido, e de repente, de onde você está ouvindo a gente, às vezes você pode até sentir que na sua igreja, na sua comunidade, exista uma diferenciação entre os homens e as mulheres, e você talvez queria fazer mais. Então, nós estamos aqui também para te dizer isso, que o Deus que a gente acredita, ele quer fazer uma aliança com você também, independentemente do seu gênero. Sabe que quando eu comecei a estudar essa lição, eu estava falando isso, inclusive, um pouco antes, eu comecei a estudar a lição e fui ver a promessa, né? A gente estava nessa questão de promessa, mais cedo ou mais tarde, especificamente sobre Abraão, viria, né? A gente sabe disso. E aí tu começa a ler a lição, aí tu começa a ver pela lição da Escola Sabatina que Deus fez uma promessa para Abraão.
Deus fez uma aliança com Abraão, Deus escolheu Abraão, Deus trocou o nome de Abraão, Deus falou com Abraão, e aí a gente pensa, tudo foi com Abraão. Se eu estudo exclusivamente a lição da Escola Sabatina e eu pego os textos escolhidos pela lição da Escola Sabatina para pensar nessa promessa, eu concluo que essa promessa foi feita com Abraão. Porque, assim, alguns textos bíblicos não foram colocados na lição da Escola Sabatina. Por exemplo, o texto que a Ana disse fala sobre a troca do nome de Sara e o texto deixa claro Sara dentro dessa promessa, não foi colocado na lição da escola, nessa lição. E aí não tem como voltar no que a Moara falou numa lição passada, quando ela faz a comparação, quando ela diz assim, se a promessa fosse só para Abraão, o filho Ismael, filho de Abraão com Agar, seria o filho da promessa. Não teria como não ser, porque se a promessa ela é para Abraão, o primeiro filho, o homem de Abraão, seria quem? Seria o filho da promessa. Mas não foi. Sara, inclusive, ela achou que... Sara também acreditava nisso, sabe? Ela acreditava que ela não fazia parte dessa promessa. Então ela pensa, nossa, talvez eu esteja atrapalhando a obra do meu marido. Então eu vou trazer uma outra pessoa aqui, uma mulher, para que o meu marido consiga ter um filho. E aí, assim, a promessa se cumpra. Talvez eu seja um empecilho para essa promessa se cumprir. Mas não... A Sara não tinha entendido também. Precisou que Deus viesse e dissesse, Sara, tu faz parte dessa promessa. Eu escolhi Abraão e te escolhi. É a partir de ti, é a partir de Abraão que a gente vai ter um filho. E eu sinto falta disso, sabe? Por mais que a gente está aqui, que bom que a gente está aqui e a gente está falando isso. Mas quantas pessoas estão estudando a lição e ficam só nisso como manual, sabe? Que precisam ouvir. Então já fica a dica, né? Para quem acha que uma amiga precisa ouvir que as mulheres elas fazem parte da promessa, que mande para essas amigas, porque, como a Mayara bem disse, a promessa não é exclusiva para os homens. O contrato de Deus não é exclusivo para os homens. Ainda que te digam isso não é verdadeiro perante a Bíblia. Perante a Bíblia, as mulheres elas estão incluídas, elas estão em pé de igualdade com os homens com relação a isso. E aí a gente entra num contexto aí que você falou que quando Deus fala para Sara, né? Você faz parte da promessa. Nós vemos a importância aí da união familiar, né? Deus não excluiu Sara, não deu a opção de Abraão ter um segundo casamento, né? Que ali era muito comum a poligamia. Então, a gente vê aí a importância também do valor que a família tinha para Deus, né? O envolvimento de todos para Deus nessa questão. Eu fiquei pensando também, quando Deus se apresenta como El Shaddai, por mais que Abraão fosse idoso, ele ainda poderia ter um filho. Agora, Sara, ela, além de idosa, ela era estéril. Então, quando ele se apresenta como todo-poderoso, eu sinto que foi um reforço para Sara, porque para ela realmente era impossível. E Deus, ele sempre se apresenta como nós precisamos. Então, se você precisa de amor, ele é amor. Se você precisa de paz, ele é paz. Se você precisa de poder, ele é o Todo-Poderoso. Então, eu vejo assim como este nome, ele reforça o que a Denise falou, era para a família. Porque o impossível talvez fosse para Sara, e Deus estava reforçando essa promessa para Sara, que ele era o Deus Todo-Poderoso. E é como ele se apresenta para a gente hoje, né? Às vezes a gente precisa, ele é. O eu sou, ele é o suficiente para nós. Homem, mulher, idoso, criança, ele é o que a gente precisa. Amém. E isso mostra realmente o carinho, né, de Deus, que a gente até falou, quando ele se apresenta, toda vez que ele se apresenta, é realmente um ato carinhoso, assim, de pai, quando tá ali ensinando para os seus filhos os primeiros passos. Eu enxergo assim esses atos de apresentação de Deus. Olha, agora você precisa de alguém assim, então eu tô aqui. Agora você precisa de alguém que te mostre que eu sou poderoso para que você tenha um filho, mesmo você sendo estéril e idosa, eu tô aqui também. E eu sou todo poderoso. É realmente um aconchego, né? Sabe? E a beleza de tudo isso é que essa aliança, essa promessa que Deus fez, assim, ela mostra a proeza divina, né, para a incredulidade que considerava impossível. Então, quem de nós aqui, nós 5, nós, todos os demais que estão nos ouvindo, não viveram alguma situação que parecia impossível, né? Ainda hoje cedo eu conversava com meu esposo, nós tínhamos um assunto para resolver juntos, e aí ele falou assim, nossa, parecia que estava tudo tão assim. Aí eu falei para ele, pois é o momento de vivermos aquilo que nós ensinamos, porque
quando você vai falar do amor de Deus, da palavra de Deus para alguém, a pessoa, às vezes, ela está no conforto, ela já tem algumas alianças que ela talvez nem precise de uma aliança com Deus. Ela já está numa zona de conforto, sabe? Não lhe falta nada. E, de repente, você chega lá com uma mensagem, com uma promessa, talvez que fuja da realidade da pessoa. E aí, como mostrar para aquele que não crê que existe um Deus que pode fazer o impossível? Pode fazer... Eu sou mãe de 3 filhos. Então, eu entendo, assim, quando eu vejo, acompanho alguém que deseja engravidar, ou aquelas pessoas que optam por não ter filhos também, eu entendo, assim, que o desejo de viver uma aliança vai além mesmo, sempre, sendo da Bíblia ou da sua vida mesmo, além das suas forças. Eu opto não ser mãe. É uma aliança que eu estou fazendo em não ser mãe, nem que seja comigo mesma. Mas eu quero ser mãe, e Deus precisa abrir o meu ventre. Eu gosto muito da história de Ana, sabe? A lição não aborda isso, assim, é com Abraão, mas eu queria abrir só esse parênteses aqui. Uma mulher que queria muito engravidar, era estéril, era humilhada, envergonhada, julgaram que estava bêbada, onde ela clamava a Deus para que Deus abrisse o seu ventre. Então, Deus faz pequenas e grandes alianças com o seu povo. Ele faz pequenas e grandes alianças comigo e com você. Eu percebo, assim, que a aliança com Abraão, ela se estendeu a todas as nações. Mas, trazendo para o nosso dia a dia, qual aliança Deus tem feito comigo e com você hoje? Comigo, com você, mulher, homem, criança, adolescente. Qual é a aliança que Deus tem feito com você hoje? Para que você creia que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Yahvé, o El Shaddai, que ele se faz conhecer pelo nome que Ele tem. A Mayra estava falando, né, sobre isso, assim, e juntando com o que a Ana disse, o quanto Deus se preocupa com cada detalhe nosso. Eu também, assim como tu lembra de Ana, eu lembro de Maria e de Marta. Porque quando Lázaro morreu, Jesus demorou para chegar, enfim, né? E aí, quando Jesus chega, Maria se encontra com Jesus e começa blá, 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 porque tu não estava aqui, porque se eu estivesse aqui, ele não tinha morrido. E aí, Jesus chega perto de Maria e chora. E aí é o verso que Jesus chorou. E aí, passado isso, Jesus vai lá e encontra Marta. E Marta, a mesma coisa, blá, 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 porque se eu não estivesse aqui, não tinha morrido. E aí, Jesus explica para Marta, passo a passo, o que aconteceu. E o que ia acontecer a partir disso. Jesus conhecia Maria, entendia qual era a necessidade dela. Maria, talvez fosse um pouco mais sentimental, precisasse de mais de um aconchego. Marta era mais prática, precisava, assim, de uma explicação básica. O que aconteceu? O que eu vou fazer? E é isso que Jesus faz, é isso que Deus faz com a gente. Então, assim, ele precisa, se ele precisa dizer o seu nome, se identificar, dar suas características para que Abraão se sinta seguro para fazer parte dessa aliança, ele vai fazer isso. Se ele precisa que seja dado um abraço e que ele chore, para que tu se sinta seguro, confortável, ele vai fazer isso. Porque nós somos filhos amados de Deus, e ele conhece a cada um de nós. Então, ele entende a nossa necessidade, e o amor de Deus é tão grande que isso é importante para ele, isso não é detalhe. Ainda que algumas pessoas digam, a gente não tem que ser sentimental. Se Deus entende que tu é sentimental e para ti isso importa, ele usa disso, porque ele te ama e se preocupa contigo. E esse amor de Deus é uma coisa, assim, ó, sensacional. E aí, é esse Deus que oferece uma aliança com Abraão, né? É esse Deus que diz, larga tudo, meu filho. Vai, se joga, eu não te dei... Eu tô te dando a minha palavra, mas eu não tô te dando garantias financeiras de que tu vai ter isso. Não tá ali, depositado um cheque na tua conta, então tá garantido que tu vai conseguir dinheiro ali para se sustentar. Tu só vai, a minha palavra, a explicação de quem eu sou, e aí tu confia em mim. E o interessante também é que, devido ao significado atribuído aos nomes, lá na terça-feira, que vem trazendo aqueles 3 versos lá, mostra que é uma mudança radical de vida e nas circunstâncias da pessoa que levava o nome, né? Aí nós temos lá Gênesis 32, 28, que fala lá da mudança do nome de Jacó. E o que na lição de terça fala de Abrão para Abraão. E traz esses 3 versos aí. Se vocês quiserem comentar, no caso de Jacó, diz, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E de lá, daquele momento, a vida de Jacó foi realmente transformada, radicalmente. Não é? Então, as alianças, a transformação com Deus, por que será que eu me chamo Ana? Será que lá no fundo, igual a Denise falou, às vezes porque é bonitinho alguma coisa, a professora Alina aí que está grávida,
ela também é minha chefe, tá, gente? Viu que eu estou das minhas chefes aqui, estou sua colega de trabalho. E ela está grávida, se chama William, mas já pegou o Will. Mas será que Deus, quando Ele permite que a gente deseje esse nome, igual você que falou, Daiane, que na questão do seu filho, porque você gostava, não queria o nome de um aluno, né? Que fosse terrível. Mas hoje tem um significado, né? Tem uma essência nesse nome. Então, essas mudanças, essas 3 mudanças aqui que a lição traz na terça-feira, ela faz com que a gente reflita sobre isso também, né? Lá na escola a gente não tem nem o William, né? Deve ser por isso que a Proaline escolheu esse nome. Deus orientou ela. A gente percebe que essas mudanças, né, de nome, elas antecedem uma mudança bem radical, né? Um chamado mesmo. Até na lição de quarta, ela vem as etapas, né, dessa aliança. Primeiro, essa abordagem de Deus, né, a forma como ele se apresenta, e depois um chamado realmente para a obediência, para uma mudança de vida, né? Então Deus, né, se apresenta a nós, ele mostra a sua identidade, as suas características, aquilo da forma como cada um de nós sente a necessidade, né? Porque ele é individual, e aí ele nos chama para a obediência. E aí eu acredito que entra o chamado de Deus para Abraão, né? De, olha, agora larga tudo. Sai, vai embora. Eu não estou te dando nenhuma garantia. A única garantia que eu te dou é que eu estarei contigo. E é um chamado à obediência radical, muito radical, né? Não é igual a gente numa vida confortável. No meu caso, eu nasci nesse contexto, a vida que eu conheço é basicamente assim. Então, você já está acostumado, você já sabe como que as coisas são, né? Tá tudo ali, ok. É evidente que nesse processo a gente acaba tendo também os nossos processos de conversão, mas quando a gente percebe a história de Abraão, é realmente uma conversão brusca, né? Uma mudança muito brusca na rota da vida dele, no que ele tinha planejado, no que ele queria ali para ele, para sua esposa, de repente, né? Fico pensando, porque a gente fala da fé, Abraão é conhecido como o pai da fé quando ele foi chamado, mas não é uma fé solta, uma fé largada do tipo, ele chamou, eu confiei. É claro que ele já conhecia Deus, Deus se apresenta, fala da sua natureza, mas a gente sabe que Abraão morreu sem ver o cumprimento dessa promessa. Só que Deus, ele se apresenta 3 vezes, ele retoma essa promessa 3 vezes, né? E principalmente, eu fiquei pensando bastante na segunda vez, que é ali em Gênesis 15, onde Deus pede os animais, pede para preparar ali a oferta, 2 partes que representavam os contratos, e Abraão dorme, né, antes de Deus se manifestar, e ele tem um sonho, e Deus fala quanto tempo. Ele fala, vai acontecer isso, essa geração vai ficar presa, vai demorar 400, você vai à sepultura com seus parentes, e depois essa promessa vai se cumprir. Então, assim, Abraão foi fiel, mas Deus também, ele deu provas para sustentar essa fé. Então, quando Deus nos faz um chamado, né, ele não deixa a gente ao léu, ele nos ajuda. Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá provas de que ele te sustenta até que aquilo se concretize, aquela promessa na sua vida. Então, eu penso no carinho de Deus. Então, por 3 vezes, Deus se manifestou e cada vez ele esmiuçava um pouquinho mais. Então, isso sustentou. E é a mesma forma com a gente, quando a gente passa por uma situação difícil. Porque para Abraão era uma situação difícil, né? Ele tinha uma promessa de algo que ele não tinha controle, ele dependia de Deus. E quando a gente recebe um chamado ou passa por provas, Deus, ele é muito carinhoso. Ele vai dando outras promessas e vai esmiuçando que ele está ali, que ele está junto. Ele vai adiantando algumas coisas que no momento certo ele vai fazer com a totalidade, a plenitude daquilo que ele prometeu. Amém. E é bonito ver também esse convite, essa promessa que Deus faz para Abraão. E aí, quando a Proaline fala da fé solta, não era uma fé solta. Abraão tinha uma comunhão com Deus, quando Deus fez essa aliança com ele. E a gente voltando, né, nas primeiras histórias da Bíblia ali, Noé também conseguiu cumprir a promessa de cumprir o que Deus pediu para ele, porque ele também tinha um relacionamento com Deus. Assim como Enoque também quando foi para o céu.
Então, essa promessa, ela se estende para nós hoje, porque nós também fazemos parte do plano da salvação. E Abraão foi convidado para isso, para poder cumprir essa promessa. Então, o meu relacionamento com Deus vai me ajudar a cumprir a aliança, vai me ajudar a aceitar essa aliança. Então, milagres não acontecem comigo. Eu não recebo um convite de Deus, como Deus convidava os antepassados. Mas espera aí, como que é o meu relacionamento, né? Então, todos esses personagens que nós temos estudados, eles aceitaram a aliança porque eles já tinham esse relacionamento. Então, entre aspas, foi mais fácil crer, apesar deles também terem as dificuldades, né? As fraquezas que eles tinham também. As alianças que Deus faz com o povo na Bíblia, quando a gente olha, são sempre alianças que não são uma via de mão dupla, né? Na verdade, são alianças que Deus vai lá e promete coisas, e na maioria das vezes são coisas que a olhos humanos não são possíveis, sabe? Então, assim, a gente encontra lá um Abraão e uma Sara, que tem que sair lá da sua terra. Ele diz que vai dar filho, passam-se 10 anos e nada acontece. Então, nós temos uma mulher, como foi dito, que acho que foi pela Aline, uma mulher infértil, estéril, e uma mulher idosa, assim. Abraão poderia, tanto é que pôde, né, ter filho com isso, porque os homens conseguem ter filho enquanto estão vivos. Biologicamente, isso é impossível. Então, assim, as promessas de Deus são promessas que, se a gente olha, são promessas impossíveis. E são promessas que só são possíveis aos olhos da fé. Se não há confiança nesse Deus que fez essa promessa, não tem como se jogar nessa promessa, porque não tem o que se fazer. E o que Deus pede? Deus pede confiança, é o que ele pede. Não é assim, vamos abrir uma empresa, eu vou entrar com 500 mil reais de patrimônio, e tu vai vir porque eu gostei de ti, acho que tu vai contribuir, sabe? Só precisa confiar em mim e vamos lá. Sabe? Eu vou te dar tudo e tu vai e vem, sabe? Mas, sabe, é uma coisa assim, ó, eu não tô dando nada em troca, eu não contribuo em nada, eu só preciso confiar. Mas, assim, entenda que tu precisa confiar em mim mesmo, tu tem que confiar que eu tenho 500 mil, tá? Disponível para esse investimento, porque não é lógico, isso não é uma coisa lógica. Não é lógico que ela terá filhos. Então, se fosse hoje, Daiana, pensaria assim, nossa, sério, Sara, que tu tá indo embora, teu marido tá pegando tudo, tá caindo fora. Amor, Sara, biologicamente é impossível, tu não vai ter filho, meu amor, não tem como. Mas Deus se apresentou, Deus falou quem ele é, e eu confio, e agora eu vou, porque esse é o Deus da promessas, é uma aliança que Deus fez comigo, com meu marido, e eu confio. E é isso, assim, sabe? É uma fé que eu só posso dar a minha fé, porque quem vai fazer todo o trabalho, que é o grande trabalho, é Deus. E as promessas que Deus faz com o povo dele, que faz conosco, porque nós somos o povo dele, né? Nós somos a igreja de Deus, é de confiança. É uma aliança de graça, né? Na lição de quinta-feira ele vem trazendo isso, né? Que até aqui o que nós vimos foi isso, que a aliança é sempre uma aliança de graça, e que Deus faz por nós aquilo que a gente jamais podia fazer por conta própria. Não há, e na aliança com Abraão e Sara é a mesma coisa, não tinha o que eles fizessem por conta própria para serem pais de uma grande nação. E aí Deus foi lá e entrou com tudo, ele dobrou a meta, né? Ele foi lá e fez o que só ele podia fazer, porque ele era Deus. E a graça de Deus é tão grande que ele escolheu Abraão e Sara para serem instrumentos daquela promessa dele. Ele podia ter uma grande nação e fazer tudo que ele fez por meio de outro. Da mesma forma como ele poderia estar aqui hoje passando a lição, essa mensagem da lição, da aliança, para as pessoas, através de outras pessoas. E ele escolheu a gente. Através da sua graça imensa, ele olhou para mim e falou, Mayara, eu escolhi você para isso. Eu escolhi você, Aline, escolhi você, Daiane, Ana, Denise. É graça. Porque quando a gente olha para a nossa vida, para aquilo que nós temos para oferecer, por mais que a gente tente e que a gente se esforce para estar em comunhão com Deus, né, agindo com a nossa parte, tudo é a graça, né? É a graça dele que completa tudo, né? Que coloca em nós o querer e o efetuar. Eu gosto muito desse verso
desse trecho da Bíblia que diz, né, que Deus cria em mim o querer e o efetuar, porque ele sabe que às vezes nem querer a gente quer, que se fosse depender da gente, nem querer a gente ia querer. E ali, né, a única coisa que Adão e Sara precisavam era confiar e obedecer, né? Ter a confiança de que Deus iria cumprir a sua promessa e eles obedecer aquilo que Deus orientava eles no dia a dia, né? A confiança que eles tinham no que Deus mostrava e propunha, né? Tanto ali dentro do contexto deles. Isso aí que a Denise falou é o que eu ia comentar mesmo, na questão de que, quando na quinta-feira que fala das obrigações da aliança, que a Mayra destacou aí a graça, tem um trechinho que diz assim, eu escolhi, está entre parênteses, eu escolhi. E em seguida, pelo fato de que Abraão obedeceria ao Senhor e faria com que sua família também obedecesse. Eu entendo assim que Sara aceitou a parte dela na aliança pelo relacionamento que Sara mesmo tinha com Deus, pelo testemunho que ela presenciava, até mesmo, tudo bem, o comportamento do esposo, a fé do esposo, a vida do esposo, né? No caso ali, como Deus escolheu os dois para cumprir essa promessa, porque Abrão já tinha o significado de pai o nome dele, só que ele não era pai. Quando troca para Abraão, então é que significa que vai ser de uma multidão. Então, assim, essa fé não foi apenas trabalhada, desenvolvida no coração de Abraão, foi no coração de Sara também, porque penso eu hoje, a gente que tem os nossos relacionamentos, seja de amigos, seja de marido e mulher, de mãe e filhos, né? Quando alguém, você já contou isso também, quando alguém fala alguma coisa, você precisa acreditar naquilo que a pessoa está falando. É importante isso, não é? Mas, às vezes, o testemunho ou as escolhas que a pessoa faz na vida dela impede que você confie no que ela está te dizendo. Né? E aqui, no caso, eles andavam juntos e escolheram juntos receber a graça de Deus. E, por consequência, pela obediência deles, a graça vem antes da obediência. Não é o contrário. Entendeu? Eu não recebi a graça de Deus porque eu sou obediente. Eu obedeço porque eu já recebo a graça de Deus. Não é? Então, Sara aí obedeceu a promessa, Abraão obedeceu a promessa por conta da certeza de que Deus, por mais que eles duvidaram em algum momento, Sara riu, né? Houve lá, eu penso assim, igual a minha filha fala assim, eu faço 30 anos de casada este ano, e nós decidimos que vamos viajar para o Nordeste, voltar de volta à minha terra. E aí meu filho falou ontem assim, a minha filha falou ontem assim, mãe, traz um bebezinho, só se for um de bonequinho de barro. Porque eu falei para ela, não tem mais essa esperança. Então, assim, é algo que eu sei que por mim não acontecerá mais, né? Mas, assim, nem posso completar a fala aqui, porque, né, Deus está ouvindo todas essas coisas. Vai que Deus responde a minha oração, né? Então, mas a gente crê. Por que a gente teme em falar algumas coisas? Porque a gente sabe no Deus que a gente crê, né? Que Ele é poderoso, que Ele pode mesmo. Né? Lucas 31 diz isso, que Ele é o Deus do impossível. É isso. E essa questão da graça realmente e da obediência é bem importante a gente frisar, né? Que vem a graça de Deus, vem antes da nossa obediência, né? Caminham juntas, a fé e as obras. Sim. Mas primeiro a gente recebe a graça. E depois a graça opera em nós aí a mudança do nosso comportamento, a aceitação da aliança e a coragem, né, de obedecer, de largar tudo, de fazer o que quer que Deus peça, né? Porque hoje Deus não pede para a maioria de nós, né, largarmos tudo e irmos para um outro lugar. Mas ele pede outras coisas, outras abnegações, ele pede entrega, cada um no seu departamento, né? Mas ele pede também. Eu penso que essa questão das obrigações da nossa parte é uma resposta de fé. Eu aceito, porque o que Deus propõe é algo que a gente nunca conseguiria fazer. E o que ele nos pede é o que nós conseguimos, que é minúsculo perto de Deus. Então, eu vejo a obrigação como uma resposta de fé, de eu aceito, Senhor, eu aceito que você faça isso. Então, a minha parte é essa. Então, não é igual a Ana falou, eu não faço para Deus, então, me conceder alguma coisa. Não, eu faço porque ele me concedeu. É uma resposta de fé.
existe muita confusão, né? Mas a nossa obediência é uma resposta de fé, é o amor e é tudo que Deus faz que nós, nem se nós tivéssemos 1 milhão de vidas, nós conseguiríamos fazer, nem por nós, nem por ninguém. E aí é uma resposta de fé mesmo. Bom, partindo então para as considerações finais, eu vejo o amor de Deus, né? Ele, mais uma vez, indo atrás do homem, buscando, porque é um pacto de salvação, né? Desde quando ele fez com Abraão, é um pacto pensando na salvação. E é uma promessa que se estende até mim, né? E a lição não aborda, mas assim, quando eu aceito essa aliança, né? Porque de Abraão se estenderia a todos, e esse todos sou eu hoje. Quando ele voltar, eu também vou mudar de nome, porque daí a promessa vai estar concretizada na minha vida, né? E aí vai ser uma mudança total da minha vida. Então, Abraão teve parcial, e nós teremos na plenitude quando ele voltar. Então, eu aceito essa aliança, eu quero fazer parte, quero ter o meu nome mudado, porque eu quero ter uma vida nova com Cristo. Amém. Se tratando da questão do nome, uma vez a gente conversando, que o nome vai retratar um pouco da experiência que nós tivemos com Deus, né? Então, existe a curiosidade de saber como que Deus vai resumir tudo isso, me dando um novo nome, né? Então, assim, será um momento muito especial. A aliança do arco-íris existe até hoje, que faz com que a gente se lembre da promessa de Deus. A aliança com Abraão, nós somos fruto dessa aliança, não é? E a aliança que Deus faz comigo todos os dias, quando Ele me dá a oportunidade. É assim, meninas, a gente fala daquilo que a gente conhece, a gente dá aquilo que a gente tem. Deus tem a vida eterna para dar para mim. E o que eu tenho para fazer, um pouquinho que seja, mesmo com a ajuda dele, é falar das minhas experiências com Deus. E uma das maiores experiências mais fantásticas da minha vida para compreender Deus é ser mãe. Porque ser mãe é um desafio que a gente consegue compreender um pouquinho daquilo que Deus pensa de mim, pensa a meu respeito. Porque você vê assim, você tem o seu filho, você tem as suas expectativas e você tem que devolvê-los para Deus depois. Então, Deus, ele me respeita com as minhas escolhas. E mesmo assim, ele me escolheu para fazer uma aliança comigo. Então, que eu e você que está nos ouvindo possa realmente ter essa certeza da aliança que Deus tem de salvação com você e com a sua família. Que Deus abençoe. Amém, Ana. Fiquei pensando sobre o meu ser mãe, com o que tu disseste. Fiquei pensando assim, porque meu filho tem 6 anos e é recém o início desse processo. Fiquei refletindo sobre o meu desafio enquanto mãe, com tudo isso que tu disse. Mas, assim, as minhas considerações finais são com relação à aliança. Deus sempre faz coisas que a gente não consegue fazer sozinho. E seja por motivos, assim, o que pode ser que eu consiga fazer, a Ana não consiga, ou a Mayra não consiga, ou a Denise não consiga, ou a Aline não consiga. Cada um é um. Nós somos indivíduos e o que eu consigo e o meu alcance não é o mesmo de outra pessoa, mas Deus conhece. Então, ele se compromete conosco com coisas que a gente não consegue fazer. E a gente precisa confiar. Mas eu quero dizer aqui, ó, que essas alianças, elas não são alianças exclusivas para homens, ou alianças exclusivas para A, ou alianças exclusivas para B. Deus se compromete com pessoas e com indivíduos. Então, eu acho que é importante que se diga isso, sabe? Se em algum momento tu se sentiu excluído, de algum momento, assim, nessa vivência religiosa, porque tu achou que talvez não fosse para ti. Talvez fosse outra pessoa, talvez alguém tivesse mais preparado, talvez alguém tivesse outro caminho. Deus se comprometeu. Assim como ele se comprometeu com Abraão, ele se comprometeu com Sara. Fazia parte da família, assim como foi bem dito, sabe? Então, assim, ó, nós temos papéis que são insubstituíveis na nossa aliança e no nosso relacionamento com Deus. Não, por mais que não seja intencional, que algumas pessoas excluam histórias, elas estão lá, e a Bíblia coloca elas, e ela coloca por um motivo, porque ela quer que tu saiba, que eu saiba, que nós saibamos disso. Então, é importante ficar claro, nós somos insubstituíveis na promessa que Deus fez. Então, a gente tem que entender o nosso papel, e sentir que nós somos amados por Deus. E quando a gente se sente amado por Deus, a gente não tem como não amar esse Deus e não se comprometer com esse Deus também. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade de ter participado. Realmente, quando Deus revelou ali para Adão, né, a intenção dele
trabalhar a fé de Abraão foi para revelar o plano da salvação. E como está perto, né, a nossa salvação. Quero concluir aqui que nós nunca deixamos de confiar e orar para Deus nos ajudar a continuar confiando, mesmo em meio a tantos problemas que ainda virão, que vai nos fazer desanimar, mas que nós não venhamos desanimar, para que permaneçamos firmes nestas promessas, para que um dia nós possamos estar reunidas, relembrando lá no céu desse momento de permanecer firme nas promessas. Gente, quem fica por último sobra pouca coisa para falar. É mais aqui, não mais importante, menos importante do que tudo que já foi dito, que nós realmente tenhamos essa certeza de que a aliança divina é para todos nós. E que hoje Deus está te chamando também para fazer uma aliança com Ele. Seja, eu não sei no que é, mas você sabe. Eu sei qual é a aliança que Ele quer para mim. E que você esteja disposto, que você esteja disposta a dizer sim e assinar esse contrato com Deus, que Ele vai fazer a maior parte. Ele vai te dar forças para fazer até aquilo que você não consegue. Pois bem, este foi o estudo dessa semana. Espero que tenha sido muito proveitoso para você e para sua família. Esperamos você na próxima semana. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que nós faremos todo o possível para respondê-la em breve. E vamos aproveitar e fazer uma oração para encerrarmos esse estudo. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a lição da Escola Sabatina. Queremos te pedir que o Senhor esteja colocando no nosso coração tudo aquilo que precisa ser colocado e tirando de nós tudo aquilo que precisa ser retirado, para que nós possamos viver esta aliança real contigo. Abençoe todas as famílias que estão acompanhando este estudo, em teu nome. Amém. Um beijo para vocês e até a próxima semana.